Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. A maioria das pessoas conhece o rosário, os católicos o rezam com regularidade, até diariamente. Mas nem todos tiveram contato com aquele desejo que Deus teve do rosário e como ele o planejou em seus sonhos para a humanidade. É o que queremos conhecer um pouco neste episódio. O rosário já estava nos planos de Deus lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, verso 15, quando o Criador anunciou à serpente, depois do pecado original de Adão e Eva: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A descendência da mulher é Cristo Redentor. A única maneira de derrotar o inimigo do ser humano será através do mistério de Cristo. Mas Cristo viria através da mulher, da nova Eva, a obediente, que com o seu sim daria à luz aquele que iria ferir de morte o anjo mau. Junto com ela, muitos séculos depois, homens e mulheres de todos os lugares estarão meditando os mistérios do seu Filho sem cessar, ao rezarem o rosário. Por isso mesmo, o maligno tem tanto ódio a esta oração e procura formas de fazer as pessoas desprezá-la, diminuí-la, apequená-la, esquecer-se dela. Mas como foi que a promessa já implícita no Gênesis veio a dar origem ao rosário? Deus designou um instrumento espiritual que jamais poderá ser destruído, a espada do rosário da rainha, daquela que ele coroou rainha, daquela que ele chamou cheia de graça. Uma espada é forjada pelo forjador com um material e um molde. O molde da espada espiritual seria a palavra de Deus, indestrutível. O Senhor viria a infundir os mistérios do seu Filho nessa espada e os confiaria à Rainha dos Céus. E começou por 2 elementos da palavra. Em primeiro lugar, no século I da nossa era cristã, veio a Ave Maria. Sua primeira parte foi proclamada pelo arcanjo Gabriel, quando veio pedir o sim de Maria à obra de Deus, na Anunciação. O primeiro mistério da vida de Jesus já estava lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas 1, 28. A segunda parte da oração veio dos lábios de Isabel, a parente idosa, mãe do precursor João Batista. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Lucas 1, 42. Esta parte da oração foi introduzida no século VI, começando na missa do último domingo do Advento, e continuou a ser rezada juntamente com a primeira. Assim começou através de Maria a salvação, que viria a ser obtida pelo Cristo e anunciada e difundida em sua santa oficina, a Igreja que ele fundou, lugar de reconstrução e reparação da humanidade ferida e incapacitada. No corpo da espada já estava a força da palavra, na união da saudação angélica com a saudação evangélica. O anjo Gabriel e Isabel. Até o século XI, a oração continuou a ser rezada para honrar Maria e, posteriormente, também para agradar a ela antes de lhe fazer alguma súplica. Em paralelo, contudo, desde o século I, os cristãos rezavam com muito amor o Pai Nosso, a oração do Senhor, que ele mesmo ensinou aos discípulos, como contam Mateus no capítulo 6 e Lucas no capítulo 11. Mas antes do século XIII, as 2 orações do Pai Nosso e da Ave Maria não chegaram a ser associadas. Deus, sabendo que as espadas se levam nas mãos, sabiamente estava também proporcionando à sua igreja o meio de carregar a espada espiritual. Muito cedo, desde o século III, o Espírito Santo inspirara os cristãos a rezar usando primeiro pedrinhas e depois as contas. Inicialmente rezavam com elas o Pai Nosso.
Muitas vezes eram determinados números de Pai Nossos para a penitência de determinados pecados, ou apenas para a devoção ao longo do dia. As pedrinhas eram bastante pesadas, mesmo quando pequenininhas, e por isso, mais tarde, começaram a ser unidas por uma corda, às vezes reta, outras vezes circular, amarrada à cintura, especialmente pelos monges. Por exemplo, quando um monge não podia estar junto na oração comum, no mosteiro de Cluny, tinha que rezar 57 Pai Nossos, isso no século XI. Também eram rezados 150 Pai Nossos pelas almas dos monges por uma semana quando eles faleciam, pelos templários, no século XII. Leigos, nobres e famosos começaram a rezar com aquelas contas e mesmo a mandar fazê-las como tesouros que deixavam em testamento ou pediam que fossem enterradas com eles. Elas ainda foram carregadas pelos cruzados, como mostram pinturas do século XI, reforçando seu caráter de espada espiritual. No século XII, Santa Rosária foi a primeira de quem se tem notícia de ter mandado juntar uma grande cruz no fim da corda de contas. Para os que não sabiam ler, fossem monges ou leigos, o breviário, que hoje chamamos Liturgia das Horas, a oração dos sacerdotes, podia ser rezado com 150 Pai Nossos ao invés de 150 salmos. O Rosário dos Pai Nossos ficou conhecido como Rosário dos Pobres. Por volta do século XII, a devoção mariana cresceu. São Bernardo de Claraval, um monge cisterciense, começou a interpretar muito da leitura sapiencial da Escritura com foco em Nossa Senhora, e essa nova forma de devoção mariana foi adotada no terço ou no Rosário dos Pobres, rezando-se 150 Ave-Marias, inicialmente intercaladas por antífonas, e mais tarde por 10 Pai Nossos. Também São Bruno, fundador dos cartuchos, tinha essa devoção entre seus monges. Como o rosário de 150 contas era bem pesado, foi substituído por um de 50 contas que era rezado 3 vezes. Não fazia parte de nenhum desses rosários a meditação dos mistérios de Jesus, e nem eles eram de meditação pública. Mas então o protótipo da espada espiritual estava pronto. As ordens pregadoras foram fundadas naquela época, como a de São Domingos, e eles pregavam e refletiam com a nova versão do rosário. A espada fora acabada para se tornar o que Deus queria, uma arma para os cristãos. A paciência de nosso Deus aguardou até o momento oportuno, pois sabia que ali ataques maiores estavam para começar, ataques do mal, da falsidade e do pecado. O saltério mariano passou a ser uma ferramenta para conquistar as heresias, e o maligno, no século XIII, através desses homens zelosos da palavra e da fé, tornando-se um instrumento por natureza apostólico e evangelizador das ordens mendicantes. Todos os pedaços da espada haviam sido unidos: a Ave Maria, o Pai Nosso, as contas e o saltério mariano. A espada estava pronta para ser confiada a um homem da escolha de Maria Santíssima, que seria o primeiro a usar e testar a habilidade do rosário no combate espiritual mediante a meditação dos mistérios de Cristo. No próximo episódio, veremos quem foi este homem e como tudo aconteceu. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.